Bom, então, esse é mais um encontro do Conexão Boas Práticas 60 Mais, né? Essa é uma das ações do projeto Caleidoscópio 60 Mais Nossos Direitos. Ele é realizado por meio do financiamento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte. E ele tem destinação de recursos das empresas CEMIG, Itaú, Vale, Banco do Brasil, VLI, Potencial Seguradora e Gerdau. E aí eu queria eu queria, né, passar alguns combinados para a gente. Então, eu queria pedir para vocês colocarem no chat o nome e qual organização representa. E aí a Gal vai conduzir, né, o encontro, ela pode conversar com vocês. Normalmente a gente pede para que as pessoas fiquem com os telefones desligados para evitar alguns ruídos. E aí, no meio da interação, porque a nossa participativo, todo mundo pode ficar à vontade para falar, né, para se manifestar, para colocar, mas aí a Gal vai conduzir com vocês a melhor forma que ela acha, se ela fala primeiro e a gente abre para as perguntas depois, ou como é que vai funcionar. Esse encontro está sendo gravado e os outros vídeos, né, dos encontros e dos eventos do SEMAIS, eles também estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, se inscrevam lá no canal, fique por dentro lá das nossas publicações. E eu ainda convido vocês a acessarem o site nossosdireitos.org.br. Ele é um site que foi preparado para a gente poder dar maior visibilidade as ações e as políticas públicas do município de Belo Horizonte, bem como as ações do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte. E outro recado que eu quero dar também é que estão abertas as inscrições para a jornada de conhecimento compartilhado. A jornada, ela vai acontecer entre os dias 17 a 25 de maio. A jornada, são 15 vagas só para instituições, e cada instituição pode inscrever até 2 participantes por módulo, né? Essa jornada é um espaço que a gente tem de formação e de troca de experiência. Então, os módulos são de gestão estratégica, jurídico, administrativo financeiro, comunicação, gestor de pessoas e voluntariado e elaboração de projetos. Essa jornada é voltada para as instituições de Belo Horizonte que fazem atendimento da pessoa idosa, tá? Então, de certa forma, é uma jornada mais fechada, né? Mas todo mundo está convidado a participar. E aí hoje, então, esqueci de alguma coisa, equipe, para que tem que falar? É isso mesmo? E hoje a nossa convidada, então, é a Gal. Ela é terapeuta ocupacional, ela é gerontóloga. Todo mês a gente traz uma discussão, né, para esse encontro, e nos últimos meses a gente falou sobre comunicação, falou sobre fake news, falou a questão de golpes financeiros, né, que os idosos podem sofrer nesse período, especialmente nesse período de pandemia. E aí a gente quis dar uma respirada e falou assim, convidou a Gal para falar um pouquinho, para poder fazer um resgate de memória, para a gente poder dar uma respirada, porque os tempos estão muito difíceis, a gente sabe que não está fácil para ninguém, mas a gente também não pode esquecer do nosso centro, da nossa memória, dos nossos sentidos. E aí a gente convidou então a Gal para poder falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu acabei de ver que a Gal caiu, vamos esperar ela voltar. Em relação a esses combinados, tem alguma dúvida? Enquanto a Gal retorna, a gente vai respondendo aí algumas dúvidas. Alguém tem dúvida em relação à jornada de conhecimento compartilhado? A gente está com uma expectativa muito boa. São 6 encontros, né? Cada dia uma temática diferente, geralmente com 2 horas mais ou menos, de 14 às 16 horas. Então, a gente está com a expectativa que vai ser muito interessante. Algumas instituições já participaram. Ao todo, a gente já capacitou mais de 190 organizações. Então, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena participar. A Gal está me contando aqui que deu um corte de energia lá na casa dela, mas já voltou. Então, daqui a pouquinho ela retoma aqui com a gente. Ninguém tem dúvida? Quero ver todo mundo se inscrevendo, hein, gente?
Vou deixar aqui ao lado, no chat, o link para inscrição. A inscrição dessa vez vai ser feita no Simpla, para a gente poder ter um controle maior dessas inscrições. Então, o link está aí no chat. A energia caiu na hora errada, né, Gal? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Já posso começar, então? Vamos começar? Ótimo. Vamos sim. Só para eu ter uma noção aqui, a gente vai até às 17, né? Isso. Às 17, exato. Vocês costumam ter uma divisão de reunião? No caso, a gente faz uma atividade, a gente abre para conversa, tem alguma parte institucional, ou eu fico nessas 2 horas? Você pode escolher a forma como você vai conduzir. Geralmente a gente faz uma fala inicial, depois abre para interação, mas fica a seu critério. 17 horas é a hora que a gente está finalizando, já com as perguntas, né? Geralmente 1h30, mais ou menos, de conteúdo, a gente consegue fechar, mas fique à vontade. Tá bom. Obrigada, Valda. Estou vendo aqui a Mariana, deve ter mais pessoas aí que eu conheço, mas a maioria não. Vou me apresentar brevemente. Eu sou Gal Rosa, me formei em terapia ocupacional pela Federal, me especializei em gerontologia, tive um trabalho muito dedicado, muito mesmo, né? Assim, eu escolhi ter uma vida sem formar famílias, porque eu já entendi que eu teria que trilhar a minha vida compartilhando com outras pessoas e principalmente com pessoas mais velhas do que eu, porque a minha grande curiosidade é saber como é que as pessoas chegam ao final da vida, nas diversas formas. Sempre tive essa curiosidade. E logo nos 2 primeiros anos de formada, eu tive uma grande mudança, uma grande revelação, foi um grande achado de algo que aos 26 anos já estava cansada de procurar, que eram respostas para todas as minhas perguntas existenciais. Então, falar de envelhecimento sempre me trouxe uma proximidade dessas respostas. Tive uma fase muito ateia, porque eu ficava perguntando para Deus, mas eu não entendia nada que ele falava, né? E via minha mãe naquela devoção linda, aquele amor pela Santíssima Trindade, por Jesus, por Maria José, e eu me sentindo completamente inadequada. Eu falei, nossa, eu sou uma herege, né? Assim. E quanto mais eu me sentia uma herege, mais eu me perguntava por que eu estou aqui, por que eu existo, para onde é que eu vou? E eu encontrava essas respostas com idosos, né? Assim, trabalhando com idosos. Não que eu me sentia no bem-estar de estar fazendo algum bem-feito social, não. Eles me respondiam mesmo. Eles me respondiam nas demências deles, eles me respondiam nas pequenas ações, me respondiam naquele tempo largo, comprido, que não passa, né? E aí eu me lembro de Dona Laurinha, que era uma senhora muito bem cuidada numa casa de cuidados pela sua filha que vinha visitar e sempre trazia borboletinhas para colocar no cabelo branco, branco, e ela ficava na cadeira de rodas o dia inteiro com um sorriso, que era devido à paralisia dela, né? Mas parecia que ela ficava sorrindo o dia inteiro, ela não tinha outra face a não ser sorrir. E a Dona foi a minha primeira paciente, nem uso esse termo, porque na terapia ocupacional a gente tem essa visão de ver as pessoas em movimento, né? Então são mais ativentes do que tudo, e para mim esse nome importa, mas era uma cliente, né? E uma vez eu peguei a Dona Laurinha sentada na varanda, eu estava num lufa-lufa, pega um idoso aqui, pega outro ali, leva para a sala para atender, volta, faz no grupo. Eu falei, não, eu vou dar um ufa do lado da Dona Laurinha. E ela estava parada, com o olhar fitado, parado. Tinha acabado de chover, e eu, assim, morta já de cansada, sentada do lado da Dona Laurinha, era para mim terapia, né? E aquele olhar fitado, parado, eu pensei, será que ela teve um AVC aqui, né? Aí eu fiquei olhando para ela um tempão, e ela olhando, até que ela percebeu que eu estava do lado dela, ela olhou para mim devagar, e voltou a olhar de novo. E aquilo para mim foi curiosíssimo. Aí eu falei, Dona Laurinha, o que é que a senhora tanto olha?
E ela falava muito devagar, né? Então, ela levantou o dedinho assim e falou assim: olha ali, minha filha. E apontou. Eu falei. Aí eu vi, né? Vi a palmeira, vi os fios do poste, a gente estava numa varanda para a rua. Aí eu falei assim: sim, dona Laurinha, eu estou vendo um monte de coisa. Aí ela falou: mas aquela gota de chuva pingando do fio, que coisa mais linda. Ali para mim o tempo parou. E aí eu falei: meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir. Uma forma de me mandar parar, né? Uma forma de me mandar revisar o que é a minha vida, para onde é que eu estou caminhando, né? E junto com as pessoas, não são idosos, são pessoas, né? Junto com as pessoas. E eles, na grande maioria elas também, mas muitos homens sempre me apontaram isso. Então, é uma forma de eu me apresentar um pouco para vocês, assim, e por mais comprida que ficou essa apresentação, mas para vocês terem uma noção, nem pensei, tá? Não planejei fazer a apresentação desse jeito. Eu gosto muito de sentir as pessoas quando eu encontro com elas. Mas é uma maneira de vocês entenderem a importância que tem para mim de falar sobre tudo que diz respeito à nossa existência, né? O envelhecimento, para mim, é o maior tema dentre todos os outros, né? O envelhecimento, a longevidade, e o tema que as meninas escolheram para a gente estar falando sobre memórias e nossos sentidos e como é que a gente lida com os desafios é o que vai permear aí as minhas próximas falas. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês, e como são muitos, para a gente poder fazer algo aqui bem gostoso, né? Assim, um tempo adequado. Quem conseguir se sentir confortável, escrever no chat, né? O seu nome já está até aparecendo, mas no chat você vai complementar aí com o seu nome. Como é que você chega aqui hoje? Com qual sentimento? Que sentimento que você traz para esse encontro aqui de tarde? Se você está no meio do seu trabalho e fez uma pausa, como é que foi chegar até aqui para mais um encontro do Semais? Quem quiser pode abrir o microfone e pode falar, né? Eu chego leve, assim, eu chego querendo compartilhar com vocês, e o tom vai ser o que a gente construir aqui. Tem um monte de coisa para falar, mas a gente vai construindo na medida do processo. Então, deixa eu ver o chat, se alguém colocou alguma coisa. Pode falar assim. E não para muito para pensar, não, tá? É uma palavra só. Estou sentindo frio na barriga. Estou sentindo ansiedade. Ah, eu estou cansada, eu estou com medo. A Mariana está dizendo que ela chega com alegria. A Ana Lia está dizendo que ela chega aberta à aprendizagem. Vamos dar o tempo da dona Laurinha para as pessoas escreverem. A Juliane chega com boas expectativas. Vocês me desculpem, eu coloquei uma tela verde no fundo, porque aqui é meu estúdio também, daqui a pouco eu tenho uma live, mas com vocês eu não vou colocar o fundo, porque está dando delay no Meet. Eu prefiro ficar sem fundo bonito, e vocês me ouvirem melhor do que o fundo bonito e eu não conseguir falar. Quem mais, gente? Como é que vocês chegam aí? Temos 21 pessoas, né? Aqueles que não compartilharem o sentimento nem pelo chat, nem no microfone, eu vou entender que chega com uma reticências também, né? Pode ser. Né? A Valda chega com esperança por dias mais tranquilos. Muito bom. Uhum. Alguém chega aí muito, assim, em inglês tem uma palavra que é boring, tipo, a pessoa tá chateada, tá... ela tá desgostosa, tipo, ai, que saco. A Natália chega com vontade de aprender. Ninguém que chega com saco vai poder falar aqui, né? Melhor não falar nada. Eu chego, mas Você hoje... chega, Rita. Hoje. Nem sempre eu estou assim, chateada, com saco. Mas hoje, sim. Porque, ai, nossa, ai, é difícil demais. Hoje está difícil, sinceramente. É isso aí. É isso Obrigada, aí, Rita. viu, gente? Me ajuda, por favor.
Obrigada pela sua coragem de compartilhar, porque nem sempre a gente se dispõe realmente a mostrar as nossas vulnerabilidades, né? A gente tende a esconder, né? Num mundo em que nós aprendemos a exaltar a força, né? Exaltar a inteligência, exaltar a produtividade, né? Às vezes, demonstrar a nossa vulnerabilidade pode ser um sentimento de fracasso, mas aqui no sentido, aqui nesse círculo, estou criando com a gente um ambiente de confiança, é um espaço para a gente poder acolher esses sentimentos, né? Então vamos combinar que não tem julgamento, né? Vamos nos libertar disso, pelo menos nos próximos momentos. A Natália está falando que chega com vontade de aprender, a Luciana diz que está com leveza e está mandando força para a Rita. O Lar Leopoldo Mertens, a Eunice, chega com esperança, ela está dizendo que está com esperança. Então é isso, né? Sentimentos acolhidos, a gente pode confiar um pouquinho mais para entrar no nosso universo de memórias, né? Uma das coisas que tem na minha formação, eu sou capacitada em espiritualidade e autoconhecimento, capacitada em inspirar os outros a também prosseguirem por esse caminho. Não chega a ser uma formação, porque para formar em espiritualidade e autoconhecimento, a gente tem que morrer e nascer de novo 300.000 vezes, ou seja, não existe formação para isso, é a existência toda, né? A gente está sempre aprendendo. Mas há 18 anos, e foi o meu grande achado, foi a minha pedra preciosa, eu trupiquei no ouro aos 27 anos de idade, muito guiado por estudos e companhias e praticamente morando, né, de domingo a domingo dentro de uma casa de idosos, porque fiz questão de morar na mesma rua, quando eu me formei e fui trabalhar nessa casa, então eu vivia lá, mas eu tropiquei numa pedra de ouro, que era justamente uma prática, um conhecimento de vida que me fizesse dar sentido e me desse respostas às minhas perguntas. Então, há 18 anos eu pratico meditação Raja Yoga. É um estudo diário, é um estudo ininterrupto, não dá para ficar sem, no meu caso, né? E foi aí que eu tive o sentido de tudo, né? O sentido, né? As respostas para tantas questões. E tudo começou, a virada, né? Vamos dizer assim, que o ponto forte da virada foi num dia muito intenso que eu tinha gastado quase que metade do meu salário para comprar um livro de neurociências. Era um livro muito bem feito, papéis com fotografias de alta resolução. Gastei metade do salário para comprar esse livro e quando chegou na página 10 eu não quis mais ler o livro. Falei, não, isso aqui está me reduzindo muito. Eu queria saber o que era a consciência, né? O que era a consciência? E por né, assim, por que eu sou diferente de você? Né? Qual que é a razão da gente ser diferente um do outro? E qual que é a razão, né, para eu, mesmo não tendo tanta riqueza, porque na verdade nenhuma, né, material, mas assim, eu tenho outras. Eu, sem ter riqueza material, me sentia muito feliz enquanto amigos, né, que não tinham nada, que tinham muita riqueza material e se sentiam muito mal, e isso sempre me incomodou. E aí eu ficava me perguntando, eu tinha um trabalho com um grupo de memórias desde essa época, já tive vários grupos de memórias, né? Hoje eu tenho um grupo pequenininho online que se reúne toda segunda-feira, de 9h30 às 11, num ambiente fechado do Facebook, um grupo fechado do Facebook. Já vai fazer 1 ano e meio que a gente está juntas, chama Saúde da Memória e Autoconhecimento. Eu ficava me perguntando o que era consciência. As visões limitadas, né, que a neurociência dá para a gente, sempre me falava que a consciência, que é aquilo formado pelas memórias, é tudo aquilo que você aprende através do meio, né, que leva em consideração a cultura, toda a educação que seus pais te dão, as oportunidades que você tem, né?
E aí eu pensava que isso era muito pouco, né? Tipo, nossa, é muito pouco eu me formar com o que vem de fora. O que vem de fora é muito pouco. Eu sei que eu achei aquilo muito estranho. Para mim não fazia sentido eu ser o que vinha de fora. Tinha que ser o contrário. O que tá lá fora tinha que sair de mim. Eu tive essa sacada, não sei explicar para vocês qual sacada que era, né, assim, qual momento. Foi uma sacada, foi um insight. E aí eu entendi, por isso que eu fechei o livro, esse livro, porque ele reduziu nesse tanto, eu não quis ler mais, e comecei a refletir e entendi que consciência é uma coisa que a ciência não vai conseguir explicar. Por isso que ela sempre é melhor falada ou refletida no campo da filosofia, né? A ciência não vai conseguir explicar a consciência porque, para ela fazer isso, ela vai ter que estudar 7 bilhões de mentes. E mesmo ela estudando 7 bilhões de mentes, a sua mente é diferente da minha. Para que eu vou querer saber o que tem na sua? Eu tenho que saber o que tem na minha. Né? Então seria um dinheiro inútil, um estudo inútil, por isso que livro de autoajuda não ajuda ninguém, só ajuda realmente quem escreve. O Karnal fala isso. Porque a pessoa está fazendo para ela. Né? Então, ela está fazendo sob a ótica dela, sob o ponto de vida dela. Mas uma coisa eu tenho certeza, a gente pode se inspirar. E eu entendi que eu poderia inspirar pessoas através do meu autoconhecimento. É diferente, né? De eu querer vender a minha biografia ou de querer criar o meu método para você seguir, que vai que dá certo. Então, eu sempre meio que fugi disso. Então, a gente vai fazer uma pequena reflexão, um pequeno exercício, se vocês tiverem com papel e caneta ou quiserem, né, anotar em algum lugar, mas eu queria que vocês respondessem assim. Uma pergunta muito simples, tá? O que é memória para você? O que é memória? Do que elas são formadas? E qual é o caminho, como é que elas são formadas? Vou colocar aqui no chat. O que é memória? Do que são feitas e como são feitas. Todos os grupos de terceira idade, com idosos com princípio de demência, mas que conseguem compreender e dialogar. Eu faço essa pergunta é para qualquer idade, inclusive. Eu faço essas perguntas. O que é memória? Aqui para vocês eu estou julgando todas de uma vez, porque eu faço uma aula para cada uma. Mas é uma forma também que vocês podem usar ao atender os idosos, né? Quem quiser pode escrever pelo chat aí, se já tiver alguma das respostas ou todas elas, ou se quiserem também abrir o microfone para falar. Quero ouvir um pouquinho. Aí eu vou fazer a junção lá na frente. Por que eu falei que eu sou capacitada em autoconhecimento, o que tem a ver a consciência. Mas eu queria ouvir vocês. Ou no chat ou falando. Vamos no tempo da dona Laurinha aqui. A Miriam está dizendo que é tudo aquilo, memória é tudo aquilo que vivi, absorvi todos os dias de minha vida, de histórias vividas. Uhum. A Natália Pires. Ah, era você que estava lá com a Michelle. Natália, você está aqui. Lá na live, querida. Eu tô assim, gente, eu conheço essa Natália. Querida. Memória, a meu ver, é sua identidade, identidade da vida. Tem alguém com a mão levantada? Se quiser, pode abrir o microfone e falar, enquanto eu leio o chat. Mais uns 3 minutinhos dá pra gente. Sou eu, Rita, quem vou falar. Ei, Rita. Para mim, memória são lembranças. E elas são feitas de momentos. Uhum. E como elas são feitas? De alegrias e de tristezas. Uhum. Tá bom? Você estava na live da Michelle?
Eu tava lá agitando o chat. Eu sou a louca do chat quando eu entro nas lives dos parceiros. Eu gente. também Fala estava lá agora. Você vai então, dar pronto. aula naquele curso? Vou não. Ali não tô não. Eu só tô na agitação dele. Olha, você precisava estar nesse curso, porque eu estou sentindo que você tem muito para dar. E eu estou precisando sugar de quem tem para dar. Eu tô assim muito carente. Querida, tamo junto aí. Quem sabe, né? A gente faz alguma coisa com você mais. Obrigada, viu, Rita, Você pelo guardou as reconhecimento. minhas respostas? Guardei. Memória é feito de momento. A memória são as lembranças que são feitas de momentos, né? Uhum. Não, né? elas são feitas de momentos, isso mesmo. E como elas são feitas? Com alegria, com tristeza e com sentimentos vários. Maravilhoso. Obrigada. As emoções são a cola da memória, né? É isso mesmo. A Miriam também está falando que ela também estava na live. A Natália Pires, passado, presente e futuro. A Mariana Pimenta. Eu acho que memória é algo que guardamos com carinho em nossa mente. São feitas de momentos que marcam a nossa trajetória a partir dos nossos sentidos. Memórias são feitas a partir dos nossos sentidos. São feitas de cheiros, de cores e sabores. Acho que a gente já tem aqui um bom retorno de vocês para eu poder avançar um pouquinho mais. Então, vamos lá. O que a gente pode entender a partir disso, né? Se memórias são coisas que eu guardo em mim, né, formadas em momentos, né, eu guardo para quê? Por que eu guardo memória? Por que eu tenho que guardar memória? Por que eu tenho que ter memória? Aí vem para que serve a memória, que é uma outra pergunta que eu acho, assim, fantástica. Para que a memória serve? É uma das coisas, ou é a coisa que a maioria dos seres humanos morre de medo de perder. Se você coloca uma pessoa na condição de ter demência ou ficar na cadeira de roda, você só tem duas escolhas. Você quer ficar demente ou você quer ficar na cadeira de roda? Não tem outra escolha. Outra escolha seria morrer. Na cadeira de roda. Na cadeira de roda. As pessoas respondem isso, porque o nosso medo de perder aquilo que é o registro, ou que é o selo, ou que é a presença, ou que é a expressão da minha identidade, que é a minha memória, eu perco eu, né? Então, e na psicologia, o medo maior, o medo é o sentimento que a gente mais quer se ver livre dele. Nós detestamos ficar com medo, né? O medo é uma coisa que nos paralisa. E esse é um dos nossos maiores medos, perder a nossa identidade. Num nível superficial, a gente tem medo de perder essa identidade porque a gente pensa assim, vão mandar em mim, vão ter que me dar banho, vão ter que escolher por mim, e se me colocarem uma roupa que eu não gosto. Gente, quando a gente está almoçando com família, coisa pequena, tá? Eu estou tirando das minhas experiências, vamos falar a verdade. O barulho que o outro faz com a boca me irrita. Eu não gosto de ir no cinema cheio, porque eu não suporto o barulho de pipoca comendo, eu suporto o meu barulho, do outro eu não dou conta. E aí é claro que eu tenho que fazer exercícios no decorrer da vida para me preparar, porque se um dia eu tiver que ficar do lado de alguém que faz barulho para comer pipoca, principalmente, eu vou ter que aturar aquilo, vai que eu não posso mexer, vou ter que ficar ali. Então, são coisas mínimas que quando a pessoa fica limitada, né? Se eu ainda não estou limitada, mas tive esse contato com tantos idosos, pessoas longevas limitadas, às vezes a gente fica nesse pavor porque a gente fica pensando, até no subconsciente, meu Deus, eu não queria estar naquele lugar. Eu não queria estar naquela condição, né? Então, voltando para a memória a gente não quer perder porque a memória, ela é a nossa identidade. É ela que nos faz inéditos. Né? Nós somos inéditos porque nós temos um conjunto irrepetível de arquivos.
né? Os meus arquivos, os meus files, os meus registros são únicos, não se repete no mundo, em lugar nenhum, e nem em outra vida, porque outra vida é outro papel, outra situação. São os meus registros. Né? Ok, então a gente tem que guardar, porque na verdade é isso que me apresenta ao mundo e faz eu ter uma interface de relacionamento. Mas tem uma outra pergunta que é muito interessante, então. Tá bom, então já sei, né? A memória ela é feita de momentos, ela é colada, né? Com a cola das emoções. Então, o que é triste marca, o que é alegre marca, o que vem cheio de paixão marca. Tudo que tem emoção é muito mais fácil de você gravar, porque a emoção tem uma química que facilita a consolidação da memória, ela é muito rápida. É por isso que música é algo que é super interessante de se trabalhar para manter a memória, porque a música puxa várias emoções. Assim como também o cheiro, se eu conheço o histórico da pessoa, daquilo que ela gosta de cheirar, né? Quando eu estou pensando em pessoas limitadas. Quando eu estou pensando em mim, vai lá nos meus registros, aquilo que mais me marcou, vai ter sempre uma emoção por detrás, né? Uma outra maneira da gente falar desse caminho das memórias, como elas são feitas, né? Assim, essa dinâmica, elas são feitas. Existem várias respostas para cada uma dessa pergunta. Tudo que vocês compartilharam está certo, não tem questão de certo ou errado, inclusive. Mas uma outra maneira da gente entender é que as memórias elas são feitas através dos nossos órgãos sensoriais que entram em contato com o mundo externo e trazem para a gente códigos que nós analisamos sem o lado racional, é uma análise que a gente faz numa velocidade gigante internamente, mas a gente não percebe, né? E então aquilo pode ou não virar memória. Por que eu estou falando que a gente não percebe? Tem que ser tudo muito rápido. Se a gente for perder tempo raciocinando como é que a memória está se formando, a nossa vida empaca, a gente não consegue ir para frente. Então, é um mecanismo fisiológico muito rápido, né? Eu tenho que ter a atenção, geralmente é aquilo que me chama, que me dá interesse, que me chama a atenção. Então, é o primeiro passo na formação de memória. Eu tenho atenção, da atenção eu passo para o segundo passo, que é a verificação se aquela informação é nova ou velha, ou ela já está arquivada, porque se ela for uma informação já arquivada, eu viro e falar, tá bom, já sei disso, eu só fortaleço aquilo que já está. Mas se aquilo for uma informação nova, a minha atenção dobra mais ainda, porque eu fico aí curioso para saber o que vem depois, só que isso tudo é muito rápido. Então, o meu cérebro, ele verifica se aquela informação for nova, ele então passa para a fase de configuração. Ele dá uma olhada na informação, averigua aquilo, analisa, e se ela for nova, ele configura aquela informação para ela ser arquivada, para ela ser assentada. E no quarto momento, ele consolida aquela memória, ele formata nesse segundo momento, configura, então ele passa para o terceiro, que é consolida, gruda aquela informação, e no quarto momento é a lembrança. Quando eu chego a lembrar, é porque realmente a memória existe. Se eu não consigo lembrar, aquela memória parou no meio do caminho, daqui a pouco ela é apagada, ela é esquecida. Aí vem todo o trabalho de estimulação cognitiva que se faz para se puxar essa memória para frente, para ela poder consolidar e completar todas as fases, né? Os neuropsicólogos, as pessoas que trabalham com reabilitação cognitiva fazem muito bem isso. Ok, eu tenho esse processo. Mesmo assim, uma pergunta continua sendo feita, né? Como é que eu utilizo, como é que eu coloco isso a serviço do mundo? Mas, num primeiro lugar, como que isso me presta serviço? Por que que é útil para mim? E aí vem a danada da consciência. Agora vocês vão responder. O que que é consciência? Vamos ver. O que é consciência? Vocês nunca se perguntaram isso, né?
Estou misturando neurociência com Raja Yoga, mas é verdade. O que é consciência? Quem quiser falar, fala. Quem quiser escrever, escreve. Deixe-me ver aqui o chat. Colocaram sobre memória, né? Esse chat depois podia ficar gravado. É uma pergunta difícil, né? O que é consciência? E ainda bem que, olha, é tão perfeito que ainda bem que a neurociência nunca, eu tenho certeza, gente, eu falo isso com uma certeza tão grande, nunca vai, porque até hoje não descobriu e a ciência já está abrindo mão de algumas coisas, mas ainda bem que ela nunca vai conseguir descobrir, porque imagina alguém descobrindo tudo que tem na minha consciência. Aí, isso é privacidade de verdade. Privacidade não é só lá a questão dos dados na internet, não, porque a gente nunca foi privado com os nossos dados. Alguém sempre soube o nosso CPF, por exemplo. Né? Não existe esse negócio de privacidade online. Não existe. Mas a verdadeira privacidade está na minha consciência. Ali é intocável. Né? Por que a ciência vai querer a minha consciência? Se ela pudesse. Apesar de que existem, né, na robótica, nesse mundo digital, existem alguns protótipos sendo testados a partir da Coreia, que está muito à frente disso, que são óculos ou tiaras, os turistas estão testando, né? Então, eles inventaram os óculos que a pessoa coloca, ou uma tiara que a pessoa coloca para dar um passeio na cidade, fazendo turismo. E o que elas pensam, ou para onde elas olham, aquilo se transforma em dados que vai para um computador, traduzindo o tipo de pensamento que ela está tendo. E aí, dessa maneira, eles estão conseguindo mapear os gostos dos turistas para poderem, o quê? Aprimorar serviços. E o que, no final das contas? Vender. E o que, no final das contas? Ganhar dinheiro. Né? Então, vamos lá, vamos ser sinceros. Nós vamos nos reduzir a dinheiro? Então, eu é que não quero usar um negócio desse. Nem óculos, nem tiara, nem para fazer teste beta, nem nada. Porque é a minha consciência, é onde eu realmente, né, consigo dominar. E mesmo assim, com esses óculos, uma hora a pessoa vai ter que tirar, né, não vai ficar com aquilo o dia inteiro, e ela vai estar interagindo com o mundo através da consciência dela. Então, ó, eu acho que consciência é a gente se perceber, se conhecer e se reconhecer. A consciência, isso a Mariana falou, a Soraya, está relacionada com os atos que você pratica, com o que é moralmente certo ou errado, a famosa dor na consciência. A consciência permite as decisões que você escolhe, as suas atitudes. Interessante, né? Pois é, na neurociência eu não consegui encontrar essa explicação, eles tentaram reduzir o meu conhecimento, eu fiquei esperta, minha consciência, vamos lá, né? Eu sou mais cara do que um livro que custa metade do salário, então, né? Na filosofia, eu achei muito complicado explicar o que é consciência, apesar de muito interessante, né, os desenvolvimentos dos filósofos que trazem isso. Mas eu fui encontrar isso na espiritualidade, né? Então, na prática do autoconhecimento do Raja Yoga, que é uma escola de meditação, não é uma religião, não é um templo, é uma escola que estuda espiritualidade, e a representante disso no Brasil é a Brahma Kumaris, porque só existe uma escola no mundo que estuda a espiritualidade no viés do Raja Yoga, que é uma forma de meditação em que você pratica pensamentos positivos e conexão com Deus ou com uma força maior, com a forma como você entende essa conexão. Mas o mais importante para mim não foi nem isso. O mais importante para mim foi entender que consciência é o reconhecimento que o ser tem dele mesmo. Que, né, tá aqui na expressão, né? Ah lá, a gente se perceber, se conhecer e se reconhecer. Né? Quando eu falo da famosa dor na consciência, é uma questão de percepção, de autopercepção. Né? Quando eu falo de escolha, né, de atitudes aí, e a atitude é uma coisa interessante, porque a atitude, ela não é uma ação. Na espiritualidade,
A atitude, ela é um cerne, ela é um fio condutor que te prepara para aquela ação, ela já está construída internamente. Então, a consciência é essa autopercepção. E os seres humanos são os seres conscientes porque somente eles conseguem pensar sobre eles mesmos, que é o que nos diferencia dos animais, que simplesmente vivem instintivamente, eles vão de acordo com a onda. Eles dão respostas, né? E dependendo se for um pet, é impressionante que, né, assim, eles conseguem quase que serem realmente como os humanos, mas muito mais por uma influência dos donos, né? Tamanho poder que a gente tem de influenciar o mundo com a nossa consciência, que os animais acabam ficando com a nossa cara. Nossa, falta falar. Ah lá, medita igual eu. Não, gente, animal age por instinto. Tem as emoções animais, mas é num outro nível, né? Eles têm medo, eles se sentem confortáveis, claro, mas é num outro nível. A gente não pode falar que é um nível consciência, que é essa capacidade de percebermos a nós mesmos. Eu sei de mim, eu consigo falar de mim, né? E aí a gente entende um pouco mais essa relação tão importante com as nossas memórias. Se a consciência sou eu falar de mim, o que eu vou utilizar para poder falar de mim? Eu vou falar de mim através do quê? Vamos lá, quem sabe fala no chat ou abre o microfone e fala. O que eu vou utilizar para falar de mim? Expressão corporal? Foi longe, pode vir mais perto. Rita. Ai, meu Deus. A Mariana colocou no chat primeiro, ó, as memórias. O que é que eu tenho para falar de mim? Qual que é o material, né, que eu vou utilizar para falar de mim? São as minhas memórias. Eu só consigo falar de mim através das minhas memórias. Eu não consigo falar de mim com as suas memórias. Eu só consigo falar com as minhas memórias. Então, quando esse tema me vem, né, quando a Valda me fez o convite, e eu falei, nossa, eu adoro falar disso, gente, porque eu penso nisso o dia inteiro, juro para vocês. Se eu estou lavando roupa, eu penso nisso, eu estou cozinhando, eu falo, nossa, as memórias. Tudo eu faço contraponto com memória, porque a prática do autoconhecimento coloca a gente assim, eu falo que deixa a mente autolimpante, sabe? Assim, a gente fica num processo meio que autolimpante, o dia todo checando sentimento, né? Mas é de uma forma leve, tá? Não é que eu fico noiada com isso, não. É bem leve. Tem hora que eu vou fazer outras coisas, me distraio com outras coisas, mas sempre quando eu tô, né, com, vamos dizer assim, com o trilho, né? Em hindi tem uma palavra que é o chit, o trilho da memória. Quando ele tá limpo ali, quando não tem nenhum pensamento passando por ele para eu poder raciocinar, eu tento me conectar comigo mesma, né? E aí vem essa relação com Deus, que é um outro tipo de conversa, mas eu aproveito para exercitar isso, né? Que é a meditação enquanto você fazendo algo. Mas o nosso assunto aqui é mais cognitivo do que espiritual, mas eu quero que vocês percebam que não tem como a gente falar de consciência e memória se a gente não tocar na questão espiritual. Mais uma vez frisando, não é religião, é uma outra esfera que compõe o nosso ser. Né? Então, a esfera neurocientífica, cognitiva, ela é física. A esfera da consciência é metafísica. Quando o neurocirurgião abre um cérebro, ele vai ver neurônio, vai ver massa, né? Não consegue ver o neurônio de tão pequenininho que é, vai ver uma massa ali, vai ver sangue, vai ver membrana. Ele não vai ver a memória escrita. Ele não vai ver a consciência. Né? Mas é interessante que quando a gente entrou na era do cérebro, né, a era do cérebro foi a década de 90, e a era da mente foi a partir do ano 2000, né? Agora a gente está entrando na era da espiritualidade, os místicos falam que é a era de Aquários, olha como é que as coisas vão aparecendo, né? Mas é interessante que na era do cérebro passou-se a considerar óbito não mais a parada cardíaca, mas a parada cerebral. Por quê? Porque o cérebro, ele é resguardo.
dos neurônios, que são a central formadora de memórias no campo metafísico, e que por isso fica no alto do nosso corpo. Imagina o cérebro no dedão do pé. A natureza é linda, gente. Fica no alto do nosso corpo, não fica no dedão do pé. Quando a gente vai andar de moto, tem que colocar capacete. Quando a gente é pequeno, vai brigar com o irmão, a mãe fala, não bate na nuca, é perigoso. Quando o menininho, quando o recém-nascido nasce, a mãe não deixa passar a mão na cabeça, porque a muleira está aberta, a alma está ali pulsando na espiritualidade, né? Mas a alma também não está ali não, porque não dá para ver. Ali é um centro formador da pineal, que vai ser o nosso centro de controle para tudo com relação ao funcionamento do nosso corpo, em sintonia com os nossos sentimentos e emoções. Aí vem toda uma inteligência hormonal do corpo. O que eu coloco para dentro de mim, que eu carrego com a minha percepção consciente, ou, na maioria das vezes, inconsciente, que mexe com o meu centro hormonal, é onde a gente se encontra, né? É onde o ser encontra com o humano, a minha consciência encontrando com a minha parte humana, que é o meu cérebro, o meu centro formador de hormônios precursores para funcionamento do corpo como um todo, ali é a grande gestão. Como é que é a relação dessa consciência, onde começam todas, ou saúdes, ou doenças psicossomáticas. E aí cada um vai na sua, né? Eu tenho herança genética para ter pressão alta, eu tenho para ter diabetes, eu tenho para ter problema renal. Onde a corda estiver mais fraca, uma hora aquilo ali vai falhar, né? Por uma falta de gestão, de entender esse ser consciente nesse corpo humano que nos faz seres humanos. E os responsáveis por isso, que a gente tem que dar atenção, extrema atenção, são os nossos órgãos sensoriais, né? É por onde entram os estímulos, é a nossa interface de comunicação com o mundo externo. Eu, o ser interno consciente, em contato com o mundo externo, quem faz esse contato são os meus órgãos dos sentidos. Os meus órgãos dos sentidos que contam com a ajuda das ferramentas dos nossos membros, da nossa pele, né, para poder pegar, para poder sentir, né, tanto cheiro quanto gosto, né, a pele, que é um órgão imenso, né? Então, essa interface, ela precisa de ser muito valorizada, porque se você estiver no lugar errado, na hora errada, você vai estar absorvendo muita coisa ruim. Então, é um olhar integral, né? Quais são os seus hábitos de comer, quais são os seus hábitos de se socializar, em qual ambiente você está. E aí a gente já está vendo pesquisas do Alzheimer já há alguns anos, uns 5 anos para cá, isso já é bem falado, né? A poluição como um fator precursor ou acelerador de quadros demenciais, inclusive Alzheimer, não é o fator principal. Mas pessoas que desenvolvem demências têm algumas práticas, alguns hábitos que, na somatória, aquilo ali, né, se transforma numa demência ou qualquer outra doença. Então, olha que incrível, ambiente mais ou menos poluído é fator que ajuda ou você ter mais saúde ou você se aproximar de uma demência. Tem a questão da poluição, tem a questão do uso de alimentos artificiais, né? Então, eu entendo que nós estamos mergulhados, eu como um todo, independente do meu formato, né? Assim, independente, eu como um todo, o meu corpo, né? E eu, neste corpo, estou mergulhado num oceano de estímulos sensoriais. O tempo todo a gente recebe isso, né? Inclusive, quando a gente está dormindo, tem vários estímulos sensoriais ali, né? Tanto os elementos da roupa, do lençol, do colchão, quanto da sua postura, que tem o sensorial também das articulações, mandando informação se você está deitado de lado, se você está para cima, se você está para baixo, se o braço está anestesiado. O tempo todo a gente está recebendo informação, né?
Então, essa relação com o que entra dentro da gente, no autoconhecimento, ela é extremamente importante, porque ela pode te ajudar mais ou menos, a ser mais ou menos feliz, né? O tempo todo a gente está deixando pequenas memórias entrarem, mas no final do dia a gente sabe que muitas delas se vão, a gente repete algumas e marca. Hoje o dia foi bom por causa disso. Se foi muito bom fora da conta, amanhã você vai contar para um monte de gente o que aconteceu ontem e você está consolidando memória. Aí no mês que vem você fala, nossa, mês passado aconteceu um negócio comigo, repete de novo aquilo ali forma. Mas as outras pequenas memórias, tipo, nossa, hoje quando eu fui lavar roupa tinha uma lagartixa no chão, eu levei um susto, daqui a pouco eu esqueço disso, porque não é útil, né? Mas aquilo que é interessante a gente repete, grava, né? O negócio é quando eu olho para a resposta que o ambiente precisa me dar, eu preciso fazer escolhas, como a Natália colocou ali, eu preciso decidir, eu preciso me posicionar, e a gente pode pensar assim no pior cenário, porque no melhor cenário, é engraçado, a gente faz cara de paisagem. Eu acho que é por isso que no paraíso deve ser muito chato, porque lá todo mundo é muito feliz e não tem tristeza, então você fica só assim, né? No nosso ponto de vista aqui, para mim deve ser maravilhoso, mas no nosso ponto de vista aqui, tipo, tá tudo muito bom. E quando tá tudo muito bom, a gente não se conecta, não, a gente só desfruta. Mas não está na hora de paraíso. As coisas ficam boas, daqui a pouco ficam ruins. Eu vou almoçar com minha família, tá legal, num churrasco, num encontro, num chá. O meu churrasco é vegetariano, viu, gente? Eu fiz o meu pai fazer um churrasco vegetariano, foi uma diversão. Então, tá ótimo. Daqui a pouco a família vai embora, a casa fica vazia, ficou ruim, tá péssimo. Né? Tá tudo muito bom, eu tô super protegido da Covid, até que alguém pertinho de você deixa o corpo, morre. Ai, meu Deus, tá ruim. Então, a gente tá por conta, se a gente não entra nessa relação interna com as nossas memórias e não observa como é que eu formo novas memórias, a gente fica por conta da montanha-russa das emoções, da montanha-russa do dia a dia que provocam emoções. Afinal de contas, não somos uma tábua, a gente não é um pedaço de ferro para poder passar por tanta situação que a gente está passando hoje em dia sem expressar nossos sentimentos. Né? Eu, por exemplo, achei que nunca fosse ter o sentimento de solidão, porque eu nunca tive. E sempre achei muito triste quem queixa, né? E sempre fui muito astral, sempre brinquei. Eu sou aquariana e aquariano adora ter o aquário dele, onde ele fica sozinho, vendo todo mundo lá fora. As pessoas têm que estar perto, ele tem que ver todo mundo lá fora. Aí, na hora eu também sou assim. Então nós somos juntas. Porque na hora que o aquariano quer, fala assim, agora deixa eu sair do aquário, vai lá, mistura com todo mundo, faz uma bagunça, adora o movimento social, é ativista para tudo e tal, mas na hora que ele cisma, ele volta para o aquário e aqui ninguém mexe. Eu sou aquário. Pronto, é isso. A gente quer ver o povo, mas a gente quer ter o nosso espaço. Então, como eu tenho essa personalidade, eu achei que eu nunca fosse me sentir sozinha, porque eu pensei assim, eu sei ficar comigo mesma. E às vezes, nossa, tem dia que é tanta gente eu comigo mesma, que eu fico até cansada. Falo, nossa, hoje o dia foi demais. E a pandemia me provou isso de uma certa forma, me provou dessa maneira que realmente eu dou conta de ficar comigo, tá? Tô tirando nota 10 aí para mim. Até que eu não cuidei muito desse aspecto, eu não sei se eu tinha que pensar nisso, eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a sentir umas coisas esquisitas interna. E aí eu entendi que eu estava em desequilíbrio, conversando muito com as pessoas só pelo computador. E eu falei, gente, mas agora é só pelo computador mesmo, eu moro sozinha, né? Então, agora é só pelo computador mesmo. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que, porque não tem como chamar as pessoas. Eu vou ter que encontrar alguma forma, porque eu comecei, gente, de tão sozinha comigo mesma, o que eu comecei a fazer? Por que eu estou falando isso? Eu comecei a achar que eu estava certa de tudo. E aí, por que deu errado? Porque eu fiquei com uma ideia fixa, achando que eu era a certa. No final de um mês eu quebrei a cara. E o povo, mesmo online, estava me sinalizando. Mas eu desconsiderei, né? Eu não vi isso. E aí foi quando eu falei, nossa, está na hora de eu dar um mergulho nas minhas memórias e entender o que eu estou fazendo nesse mundo.
por que que eu estou bem aqui na minha casa e que tipo de conexão, que tipo de doação, que tipo de benfeitoria, que tipo de mudança que eu tenho que fazer para me permanecer saudável, para poder ajudar outros, entendendo que isso é uma fortuna que eu vou adquirir, vamos dizer assim, no meu bom karma, né? Isso vai me proteger, não é de ficar livre de uma Covid, mas vai me proteger que, se caso eu tiver que passar por uma Covid, eu tenho certeza que espiritualmente eu vou ter uma força para superar a situação. E aí isso me fez perder o medo, me fez encontrar de novo lugares aqui dentro de mim, né? Mergulhando nessas minhas memórias. Então, são perguntas muito boas para a gente fazer. Qual que é o nosso propósito no mundo? Por que que eu estou fazendo o trabalho que eu estou fazendo? Como é que eu equilibro fazer uma coisa que eu gosto, mas não ser egoísta por isso? Então, que seja uma coisa que eu gosto, mas que seja útil socialmente. Por quê? Porque nós somos seres essencialmente comunitários. A pandemia está mostrando isso para a gente. Eu achei que eu nunca fosse precisar de ver pessoas na minha frente, caso um dia eu fosse ficar isolada numa ilha. Já vi que não, eu preciso sim, né? Assim, porque aí brinquei com um amigo meu outro dia, eu não estou aguentando mais, não vejo ninguém. Já está muito, gente. Não é engraçado a gente conversando com a máquina, mas aí vem o entendimento, assim, né? Eu tenho certeza que vocês estão do outro lado. Eu tenho essa fé que vocês estão do outro lado. E que o que é que consegue carregar a energia da minha consciência, né? Que no momento onde a gente não tem carro, no momento onde a gente, mesmo tendo carro, não podendo usar, né? No momento onde a gente não pode se encontrar presencialmente, o que é que consegue carregar até você, de você para mim, essa energia de ter certeza que a gente está fazendo uma troca boa aqui? São as conexões que a gente faz com as nossas consciências, que por sua vez são trabalhadas, aí cada um trabalha na sua, nas relações com as suas próprias memórias. Porque a memória, ela é pedaço, ela vamos dizer assim, partícula formadora de pensamento. Se a gente responde para que serve, né? A consciência, ela então, o que é a consciência? A consciência é a percepção da minha própria existência. E para que ela serve, então? É uma outra pergunta muito curiosa. A Natália falou, permite as decisões que você toma aí para suas atitudes. Ela já até acelerou, inclusive, né? A consciência, ela serve para a gente se posicionar, para a gente existir no mundo físico. Ela serve para a gente trocar, para a gente compartilhar. Porque ter consciência só para mim mesma, só no meu mundo, ela é inútil, ela não serve para nada. Aí na espiritualidade a gente fala que a gente está no estágio semente. A gente está no estágio totipotente. A semente não é assim, a semente não é uma coisinha esquisitinha, pequenininha, que quando a gente olha para ela, uma semente de manga, nem imagina que tem uma árvore cheia de coisa ali dentro. Ela está totipotente, ela está fechadinha no momento semente, ela está com ela mesma. Ela não precisa de pensamento, ela não precisa de memória. Então, nesse estado nosso, que é a pureza espiritual, que é sermos quem nós somos de forma inteira, apenas como seres, sem a parte humana, vamos dizer assim, a gente não precisa de pensar, a gente só é. A gente só é. Por isso que tudo vem do verbo ser, né? Lá na Bíblia fala isso, né? Assim, e do verbo se fez a carne, porque quando a gente só é, a gente não pode ficar só no o tempo todo. Por quê? Porque esse estado totipotente puro de poder, ele é só de Deus. Só Deus pode ser assim, totalmente puro o tempo todo. Eu não, eu tenho uma origem assim, mas é que eu preciso de colocar isso para fora, eu preciso de expressar isso em determinado momento. Então, do estado totipotente, eu volto para ele,
mas é porque daqui a pouco eu tenho que expressar isso. Então, a consciência, ela precisa desse exercício, assim. A consciência, ela sempre vai nos dizer que ser consciente não é saber das coisas lá fora. É saber das coisas aqui dentro e como é que você vai se relacionar com as coisas lá fora. O que te interessa? O que fala mais de você? Eu estava vendo uma definição, cismei de ver umas aulas sobre Platão esse final de semana, eu gosto muito, às vezes, quando eu estou reflexiva demais, meditando muito, ou então com novas perguntas, faço algumas leituras. E aí, que bonito, né? A gente sabe disso, é um pensamento que é muito colocado, mas eu achei tão legal voltar nisso de novo, simplesmente assim, né? O que é o bem, né? O que é a bondade? E o bem é a nossa natureza. Todo mundo quer o bem, até quem faz o mal. Olha que doideira, gente. Até quem faz o mal quer o bem. Sabe por que ele quer o bem? Porque ele mata por não ter o bem. Ele mata de revolta, de não ter o bem. Né? Ele rouba de revolta de não ter o bem. Então, o bem é a nossa natureza. Quando a gente está nesse estado íntegro, inteiro, né, a gente não precisa de pensar, a gente só desfruta, mas a gente precisa acontecer para a vida. A gente precisa se perder na vida para poder se achar. E Deus deixa a gente fazer isso. Né? Ele não, ele sabe de tudo que vai acontecer, né? Assim, ele está lá, ele entende a nossa história, né? De ascensão e queda, vamos dizer assim. Mas, quando eu venho para a vida prática, eu vou utilizando esses meus recursos em interação com o mundo físico, porém, para que eu não me perca na dor do outro, na dor social. Imagina o que é se perder na dor do outro. O outro fica perdido, eu não vou conseguir ajudar. Se eu sou da área da saúde, se eu trabalho com idosos, pessoas em estados terminais, idosos com limitação, pessoas com Covid, agora está todo mundo assim, né? Todo mundo tem uma pessoa com Covid perto, né? Quem está saudável tem que se manter saudável e fazer de tudo, né? E se manter saudável não é fisicamente, parece que a gente fala fisicamente, mas eu como bem, faço atividade. Não, são em todos os níveis. Físico, mental, cognitivo, psicológico, psiquiátrico, que é o mental, né? Cognitivo, psicológico, psiquiátrico, e espiritual. Mas não significa ser aquela, não, eu sou forte. O espiritual, ele é um exercício diário, né? Para a nossa consciência. Todos os dias, um pouquinho, eu fazer essa visitação com as minhas, né? Nas minhas memórias, me perguntando o que eu quero, o que faz sentido para mim, se o que eu estou fazendo gera prazer para mim e tem utilidade social, se eu me sinto importante. Na terapia ocupacional, a gente tem um triângulo, né, de questões que é assim: o que a gente faz tem que ser útil, tem que ser prazeroso e tem que ter propósito. Se uma dessas coisas faltar na sua interação com o mundo, você já está abrindo portas para uma doença. Então, contudo, tá? Levantar todos os dias, por que a gente tem que ter um propósito, né? Tem que ter propósito. Como é que a sua vida tem isso? Tem esse propósito, essa utilidade? Tem prazer junto? Porque senão a gente cai no automatismo, né? Pode ser que tem coisas, por exemplo, que a gente tem que fazer por obrigação, né? Nossa Senhora, olha, tem propósito, limpar a casa, né? É útil, porque deixa todo mundo saudável, mas eu não tenho prazer nisso. Descobre o prazer de algum jeito nisso. Tudo bem, limpar a casa é chato, mas depois que está limpa é super prazeroso. Descobre onde está, descobre onde é que está, mas completa essa tríade, né? Completa essa tríade. Então, o que é belo é aquilo que nos engrandece. Olha isso. Tudo que eu faço para me engrandecer é belo. Não é a estética, não é o por fora, né? Não é o que eu coloco fora. Isso aí é adorno, vai passar daqui a pouco, né?
Se não passar, daqui a pouco, morrendo, passa, acabou, não existe mais. Mas o que ficou? Que energia que foi colocada no mundo? Porque mesmo depois que as pessoas morrem, a energia do rastro delas e a memória que ela fez tantas pessoas ter com elas, ajuda a construir ou a destruir o mundo também. Então ainda tem essa relação, né, com as minhas memórias. Mesmo que eu morra, a energia das minhas memórias, elas são deixadas como legado, inspirando ou não as pessoas. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Assim, tem hora que eu vou e volto, vou e volto. E aí eu queria ouvir vocês, assim, o que mais te chama a atenção nesse tipo de reflexão? Se tem alguma conexão aí a mais que vocês queiram fazer com esse tipo de assunto que eu possa ajudar, porque tem perguntas muito profundas que a gente faz à medida que a gente vai conversando sobre isso, né? Mas só para fazer uma frase aqui e abrir para essa interação com vocês, e aí a gente pode fazer um exercício também, mas eu queria ouvir nesse momento. Eu estava conduzindo uma atividade para esse grupo de memórias na segunda-feira, semana passada, a gente estava falando sobre saudades, né? E a saudade, ela está ali, né? São reminiscências, né? Elas vêm com as reminiscências, né? Que são aquelas memórias que a gente traz à tona e nos marcam, e no caso vem a saudade para imprimir ali um sentimento que vem através da falta, né? Aí podia repetir de novo, né? Mas sabe o que é a saudade? Olha que interessante. A saudade, a gente sempre tem saudade do que é bom, do que foi gostoso, do que foi bonito. Pode ter sido a beleza do momento, da interação das pessoas. Pode ter sido a beleza da natureza, de um pôr do sol. Pode ter sido a beleza, né, da conexão com a pessoa. Pode ter sido gostoso o sabor, pode ter sido gostoso ficar junto com alguém. Então, esse conjunto de percepções reunidas, isso dá a beleza, é a beleza, né? E a gente sente saudade disso, a gente sente saudade da beleza. Então, toda vez quando a gente sente saudade, que a gente ativa as nossas memórias, a gente está procurando experimentar, enxergar a beleza de novo. E é interessante porque é um tipo de exercício que eu só consigo fazer internamente, eu faço com as minhas memórias, é porque eu estou procurando a beleza de novo. Então, talvez para isso não doer e para a emoção não roubar a saudade, né, para a emoção não nos pegar de jeito e colocar a gente chorando e sentir aquela dor da perda, eu tenho que ser esperto e me envolver com a parte bela daquilo que eu lembrei. Por que está me dando saudade? E me conectar com o belo. Eu perdi um gatinho há 15 dias, o processo de perda dele foi muito doloroso para mim. Eu não imaginava que eu fosse ter um processo de perda com luto completo por um bichinho de estimação que eu não pedi para ter, veio na minha vida na pandemia, e eu não estava com recursos para atendê-lo, não entendia de gato, ele desenvolveu uma pneumonia, eu fiquei 3 horas com ele, assistindo a cada segundo da parada respiratória numa madrugada. Imaginem o que foi isso. Eu sei de todos os sons daquela madrugada. E foi nessa madrugada que eu me caiu a ficha e falei, mas é isso que as pessoas com Covid estão passando. Gente, eu chorei 3 dias sem parar, eu não podia lembrar do gato. Tive um suporte de amigos, né, assim, de 3 pessoas, 4 pessoas que se conectaram comigo sem saber. Eu acho que eu vibrei tanto que essas pessoas vieram para me falar a coisa certa. Olha como é que a gente funciona, né? O nosso funcionamento, ele vai longe, né? Porque e são pessoas que estão conectadas, que meditam, 2 delas meditam, e a outra tem uma espiritualidade assim, muito forte. Pessoas muito conectadas com elas mesmas, né? Elas vieram no momento certo, me ajudaram a entender, porque eu estava me culpando, né? Eu vacilei, por que eu não vi antes? Nossa, eu me senti péssima, assim, péssima. E aí eu consegui fazer a virada depois de 3 dias, porque eu lembrei dessa conexão, eu falei, peraí, na verdade foi uma das pessoas que me ajudou. Olha como é que a gente se ajuda. Uma dessas pessoas virou para mim e falou assim, Gal,
sinta que esse bichinho, primeiro, que teve todo o seu amor até o último segundo, e segundo, ele fez um sacrifício em prol do seu crescimento pessoal. E aí, em contrapartida, eu falava para mim assim, nossa, eu não quero tocar nos detalhes, porque a história que eu conto é longa desse processo, mas dirigindo, assim, chorando muito até, foi quando eu virei para mim e falei assim, é tão interessante essas emoções, elas são tão fortes, e foi tão forte para mim, que elas rompem alguma coisa internamente, que a gente precisa da ajuda do outro para conectar, porque eu fiquei toda rompida, né? Assim, as minhas memórias não faziam sentido, saber do meu passado não fazia sentido, nada fazia sentido naquela hora, estava doendo muito. A única coisa que me ajudou a segurar a onda até eu encontrar a mensagem desses amigos é que eu virei para mim com toda a força, eu virei para mim e falei assim, essa memória não vai virar uma ferida psíquica. Eu não vou deixar essa memória virar uma ferida psíquica. Talvez a força de eu ter falado isso seja de um amor próprio, que a gente tem que ter um amor próprio. Eu me sinto importante para mim e me sinto importante para o outro. Então, eu sou responsável por cuidar de mim, para mim e para o outro. Eu não vou deixar isso virar uma ferida psíquica. E fiquei com aquilo durante horas, até que encontrei essas mensagens. Essa minha amiga me virou e falou, Gal, sinta que ele fez um sacrifício para o seu engrandecimento. Eu falei, não, fechou. Fiquei pensando naquilo e fui me melhorando e falei, é isso. E aí comecei a criar algumas coisas, lembrando, com todo respeito ao gato que morreu, à natureza, aos animais e às pessoas que estão deixando o corpo por não terem assistências nas pneumonias geradas pela Covid. Comecei a traduzir isso de uma outra forma para o mundo. Gente, a gente tem que estar forte para fazer isso agora. E nós estamos na fila, hein? Mas a gente tem que estar forte, né? O que a consciência faz? É só ela que é capaz de conversar comigo mesma para essa força acontecer. Então, não dá para deixa a vida me levar. É a consciência atenta, né, sendo gentil com tudo o que acontece com você. Se você quer mudar algum estilo de vida, descubra uma forma de fazer isso de forma gentil com você, mas descubra a raiz, de repente, por que você não dá conta. Por que você tem que fazer sentido? É isso que eu estou falando. Eu me tornei vegetariana da noite para o dia. Meus amigos, eu tinha vários amigos vegetarianos e achava eles assim, meu Deus, vem cá, precisa de falar para todo mundo aqui que eu sou vegetariano? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Porque eu via que eles faziam para se mostrar. E aí, até que eu me tornei vegetariana, foi tão engraçado. Eu conto assim hoje para mim, porque 18 anos já, né? É uma vida natural para mim. Mas assim, eu lembro que por um bom tempo eu não falava com ninguém que eu era vegetariana. Eu apenas recusava, mas para não chegar ao ponto de recusar, eu dava umas engambeladas no povo. Eu corria, saía, ia lá no prato de azeitona, voltava comendo. O que você está comendo? Estou comendo azeitona, né? Então, eu fiz altas trapaças para segurar. Mas por que eu fiz isso? Porque para mim fez sentido ser vegetariana. Eu entendi que era para ser. Quando a gente entende, na espiritualidade tem uma frase que fala assim, o entendimento, a vivência te torna mestre, autoridade da experiência. Então tem que ter propósito, né? Tem que ter propósito. Queria ouvir vocês, assim, faz sentido? Querem pincelar alguma coisa para compartilhar? Deu aí algum insight que você queira compartilhar, alguma experiência no dia a dia? Não fico aqui só falando, não pode não. O Gal, a Natália colocou uma frase interessante no chat, dá uma olhada, de uma outra experiência, né, de uma outra fala sua, eu acho que tem tudo a ver, assim, Uma com vez esse ouvi momento. você dizer dos medos que nos paralisam para mudar. Imagina como nossa consciência atua o tempo todo por causa desses medos. E é interessante que, assim, o medo, na psicologia, ele é o que a gente mais tem pavor de ter, né? É aquilo que mais nos paralisa.
é interessante porque a vergonha, ela tem um braço, uma mão dada com medo. Tem uma escala nessas pessoas. É porque eu estudo essas coisas, eu fico lendo, né? Não sou assim, não, mas as coisas caem para mim, eu acho interessante, antroposofia, gosto muito também. Mas tem uma escala de sentimento, tem até uma unidade de sentimento para essa escala. Ela tem uma cor de arco-íris, assim. Cada sentimento é uma lista enorme de sentimentos, cada um tem uma cor. E a última cor é vermelha. Eu achei que era a raiva, porque na espiritualidade a raiva é o pior dos sentimentos. Mas é o sentimento da vergonha. A vergonha é o pior sentimento para o ser humano, porque ele poda o ser humano. E aí, quando a gente tem uma vergonhazinha aqui, outra ali, a gente não sente isso. Mas a vergonha de verdade, ela trava todo o seu potencial existencial, ela te bloqueia. É quase que um pecado existencial, porque ela bloqueia todo o potencial humano, né? O medo, na psicologia, faz algo parecido. Assim, é uma coisa que realmente é um dos sentimentos piores, assim, nos estudos da psicologia. E para lidar com medo, o que a gente tem que fazer? Medo é escuro. O que a gente tem que fazer? Tá escuro, a gente faz o quê? Acende a luz. Né? Então, na psicologia, as psicoterapias, a Natália está falando a luz, os tratamentos são justamente isso, colocar a luz ali, né? Então, muitas vezes tem aquelas terapias, se tem medo de lagartixa, pega na lagartixa. Eu tinha medo de cobra, até que eu peguei numa cobra, eu não tenho mais medo de cobra. Peguei mesmo, foi ano passado, eu falei, não, eu tenho até videozinho. Tudo bem que era uma filhote, mas eu falei, não, eu vou perder esse medo. Então, estou falando de uma situação menos intensa, mas assim, olhar para ele iluminar, né? Como é que a gente ilumina o medo? A gente ilumina o medo iluminando a consciência. Como é que a gente ilumina a consciência? Pensando sobre nós mesmos. Não é lendo livro, não. É pensando sobre nós mesmos e fazendo essa relação, propósito, missão, o que faz sentido para mim, né? Nesse sentido. O que mais? A gente pode pensar. Ô, Gal, a Rita tinha razão, viu? Você tem muita entrega para a gente, isso é muito bom. É muito bom escutar, é muito bom vivenciar. A gente vai realmente fazendo umas conexões interessantes, né? A ideia realmente é a gente tentar trazer essa importância, e aí quando a gente fala, né, de organizações de pessoas aqui que atendem as pessoas idosas, o quanto elas precisam também tentar de alguma forma estimular esse retorno, né, essas questões, essas conexões na pessoa que está lá sendo atendida, né? Então, a ideia é mesmo essa, assim, para a gente poder trazer para a gente, mas que a gente possa multiplicar, que a gente possa ter essa atenção, né, com a pessoa idosa. Sim, e nessa relação com o idoso, é incrível as oportunidades que a gente tem de reflexão, porque eles devolvem para a gente o tempo todo as nossas perguntas. Os dementes, então, devolvem o tempo todo as nossas... Eles me devolviam o tempo todo as minhas perguntas. Eu lembro de uma cena, eu passando para lá e para cá, uma correria danada, levando coisas para lá e para cá, uma senhora, ela tinha uma demência leve, ela tinha uma demência moderada com um quadro de Parkinson associado. Ela me parou, assim, de uma vez no braço e olhou para mim com aquele rostinho tremendo, assim. Aí eu olhei para ela custou me falar, ela virou e falou assim, por que você está correndo? Parei! Nunca mais esqueci disso. Por que eu estou correndo? Eu vou para onde? Eu vou correr de onde? Para onde é que nós vamos correr, gente? Fala. Só se for de nós mesmos? Não tem jeito. Não tem jeito. Né? A gente aprende muito com os idosos. Meu Deus, muita gratidão mesmo. Muito. Cada um deles. Todos. Não, e assim, o mais curioso é que, assim, nesse momento de pandemia, a gente meio que criou uma bolha para colocar os idosos, assim, né? E deixamos eles ali, meio que isolados, e a gente deixou de aprender muito com eles em função disso, porque o fato deles não poderem, da gente não ter acesso, e aquele medo que a gente tinha de aproximar, né, e de levar alguma enfermidade para eles e tal, porque eu tenho certeza que nesse momento a experiência de outros momentos, de outras crises, de outras pandemias seriam muito valorosas
para a gente poder estar se conectando nessa hora, né? A memória deles, de toda essa superação de várias coisas que eles já passaram, agora seria ouro nas nossas mãos para poder nos ajudar também a passar por esse momento, que não está sendo fácil, né? Cada vez que uma pessoa parece vacinada, é uma emoção tão grande que aflora, que a gente fala, nossa, mais um protegido, graças a Deus, né? Então foi uma pena mesmo a gente também ter, é claro, né? Precisa mesmo, a gente precisa protegê-los, mas eu estou dizendo disso, de como que eles podiam ter nos ensinado, a gente podia ter prestado um pouquinho mais atenção, né? A gente pode... acho que ainda é tempo da gente fazer isso. Semana passada eu fiz uma gravação para a Rádio CBL, do Tio Flávio Cultural, que é um agitador, né? Um dos maiores que eu conheço assim, em Belo Horizonte. E começou a rodar essa semana. Ele disse assim, Gal, grava aí para mim. As famílias querem saber dicas de como manter os seus idosos em casa, porque eles estão querendo sair. Aí eu fui bem sincera, eu falei, tá bom, eu vou dar a dica, mas não adianta nada. A dica principal no meio da minha fala, as famílias têm que se envolver e criar ambientes prazerosos para os idosos ficarem em casa. Ou seja, não está tendo relacionamento com eles, né? Não está tendo paciência, não está tendo esse presente, né, do respeito ao longevo. É difícil porque tem um histórico, né? Então, esse histórico não foi cuidado. Ah, mas meu pai sempre foi chato, vai ver que foi um pai chato mesmo. Olha o tanto de coisa que a gente tem que organizar na nossa sociedade, né? Não ter, já falei logo, ó, tio Flávio, o negócio é o seguinte, não tem receita de bolo. Dei algumas dicas, né, como incentivar na rotina, mas se a família não se envolver, a família quer tudo pronto, não existe receita, é envolvimento. Né? A gente está tendo uma oportunidade, né, alguns estão pegando, né, e vamos torcer, não vamos falar que outros tantos não, vamos torcer para que outros tantos também consigam. Isso é vibrar positivamente, né? É verdade. Muito bom, mas alguém quer colocar alguma questão? Todo mundo caladinho hoje. Geralmente é assim, caladinho todo mundo? Ou Mas você eu tô sabe, falando... legal, que eu acho que os temas mais profundos, assim, porque existe um processo de fruição também, né? Porque a gente está numa correria louca. Igual quando eu falei assim, não, vamos tentar um encontro para a gente poder respirar um pouco, porque a gente tem visto cada barbaridade, e aí é bombardeado de informação, de fake news, de vários tipos de queixa, de estelionato. Falei, gente, vamos respirar um pouco, vamos ver se a gente consegue se reconectar. E assim, aí chega nesse momento, nessa fala rica desse jeito, claro, foram muitas coisas que você trouxe. Eu entendo, assim, que precisa desse processo de respirar, fruir e falar, ai, meu Deus, depois talvez a gente tenha alguma resposta, talvez agora não, né? Então, eu estou muito acostumada com processos de grupo, eu entendo que o silêncio também fala, viu? É só para me checar mesmo se é isso que está acontecendo, é só para me checar né, se o que eu falei fez sentido, mas o silêncio também fala, são coisas realmente que requerem aí, eu tenho certeza que alguém vai levar alguma coisinha daqui, porque a gente geralmente, depois que alguém está falando, depois de 10 minutos a gente deixa de prestar atenção, né? Mas se pelo menos alguma impressão nova ficar para vocês, eu vou pensar assim, ai, que bom, né? Não de uma forma vaidosa, viu, gente? Não, de jeito nenhum que eu não sou assim, mas de uma forma cooperativa. Que bom, eu estou cooperando. E vocês estão cooperando comigo porque eu estou aqui, né, revisitando um assunto que eu tanto gosto e vendo que realmente é útil. Ai, que bom. Então, é cooperação para lá e para cá, né? Para a gente poder avançar aí nesse fechamento, então, abrir aí para os informes e despedidas, não é isso? Pode ser assim? Pode sim. Então, a gente pode... eu vou conduzir aqui Vamos lá, não vai chegar, não é uma meditação. Vamos entender o que é meditação. Meditação é a gente usar os nossos pensamentos, vem de uma palavra de raiz grega, meditare, né?
a gente usa os nossos pensamentos para promover cura, né? Seja uma cura física, seja uma cura emocional, é cura, qualquer tipo de cura, né? Então, é onde a cura começa, é onde o restabelecimento começa em primeiro lugar, né? Então, a gente tem tantas histórias de pessoas, por exemplo, que enfrentam câncer de uma maneira tão guerreira e que no final se saem bem, venceram aquilo ali, né? Provavelmente elas usam essa, ou de uma forma intuitiva, ou de uma forma vibracional, né? Esse poder do pensamento para si mesmo. Os nossos pensamentos, eles têm que ser poderosos para eu. Para o outro vai ser consequência das transformações positivas que eles fazem em mim. Lembrando, a minha memória é minha, a minha consciência é minha, né? E trabalhar com a ignorância do outro com relação ao que ele é, para quem tem mais percepção de si, é uma grande responsabilidade, porque eu não posso influenciar o outro. A gente vê muito jogo assim, né? Principalmente na mídia, no marketing digital. Eu trabalho com infoprodutos, tenho vários canais, vocês vão me achar toda colorida na internet, vira e mexe para lá e para cá, mas assim, é um dilema que eu sempre enfrento. Eu não quero entrar nesse jogo de persuasão, por exemplo, né? Eu acho isso muito perigoso, assim, é um desrespeito, na verdade. Eu acho um desrespeito essa invasão, né? É aproveitar da ignorância alheia, imagina. Então, Ficou mudo para vocês também. Peraí. Aí, agora voltou. Eu fui brincar com a conector aqui do áudio. Isso que eu falar, você mexeu no seu microfone e perdeu a conexão aí. Mexi, tô aqui achando que é um botão comum, né? Mas, enfim, então, meditar é usar os pensamentos para promover saúde, para a gente sair do misticismo, tá? Então, a raiz grega, ela traz bem isso, é o uso dos pensamentos de forma que eles promovam saúde. Né? E aí a gente pode extrapolar isso, que a saúde é para mim, para o outro e para o mundo. Né? Então, antes da família, eu sou responsável pelo meu cuidar. Então, a família, então a comunidade. Né? Acho que o governo não dá verba para tudo, mas é o contrário. É eu comigo. Então, eu vou conduzir. Vamos lá. Vamos nos sentar de uma forma que a gente se sinta aí mais leve, mais à vontade. Se tiver que arranjar aí alguma musculatura que ficou um pouco numa posição só, eu vou inspirar profundamente, segurar um pouquinho e soltar o ar devagar, relaxando os ombros, distensionando a musculatura da face, tentando organizar esse meu corpo físico de forma que ele não me chame a atenção, porque a atenção agora eu vou dar aos meus pensamentos. Pensamentos são formados por fragmentos de memória. As memórias são formadas com tudo aquilo que eu deixo entrar. E junto com esses fragmentos de memória, formam pensamentos, esse conjunto de ideias que formam pensamentos, sempre vem sentimento. Sempre vem um sentimento. Porque sentimento anda de mão dada com uma ideia. Por exemplo, sorvete. Eu senti aí, o que é um sorvete? Se é de morango, se é de chocolate. Por exemplo, praia, com um sol gostoso no final da tarde, um ventinho. Eu senti aí, além do sensorial, talvez paz, alegria, serenidade. Então, olhar para o pensamento que eu estou tendo agora. São vários, porque a nossa mente não para, ela é metafísica, ela não pode ser freada como eu freio um carro. Mas eu vou escolher aquele melhor que eu consegui escolher agora. Deixa a conta para pagar do lado, a preocupação com o filho do outro. Agora não, agora eu quero o melhor pensamento, que vem conectado com uma memória boa.
E talvez possa ser um pensamento simples. Se eu não conseguir ter nessa enxurrada de pensamentos que eu estou tendo agora, se mesmo assim eu não conseguir acessar um pensamento bom, simples, eu posso repetir internamente: eu sou um ser de paz. Só isso. Eu sou um ser de paz. Eu sou um ser de paz e paz é a minha natureza, a minha bondade, o meu brilho interno, o meu princípio. E como um ser de paz, eu respiro paz e exalo paz. E como um ser de paz, essa vibração de paz que a ideia de paz me traz, eu emano a partir do meu órgão pineal, que é o meu centro de controle para todos os hormônios físicos. Ali naquela central, eu despejo, transbordo esse sentimento de paz para que o meu corpo todo, todas as minhas células, tecidos, órgãos e organelas, experimentem essa vibração de paz. E é algo tão simples e tão poderoso que tem para o outro também. Quando eu estou em paz, eu faço a diferença onde eu estou. Eu faço a diferença e também fico muito atento, porque pode ser que a falta de paz tente aparecer na forma de algo externo em direção a mim. Mas se eu estiver consciente, claro e me sentindo forte, eu posso permanecer onde eu estou e barrar isso, ou então tomar uma outra decisão, dar uma volta lá fora, sair de frente, deixar que as coisas lá dentro se ajeitem para depois voltar lá para dentro. Mas o que eu não vou perder é esse meu princípio, esse meu sentimento de paz, essa memória simples. Essa memória simples. Eu inspiro profundamente, solto o ar devagar, relaxo os ombros. Se eu estiver com os olhos abertos, fechados, eu posso abrir, sentir o mundo físico ao redor, onde você está sentado, a sala, quem está conectado com você. É isso. E aí, eu gostaria que vocês pensassem, podem escrever pela última vez, se quiserem escrever, se quiserem falar no microfone, uma expressão simples, assim como quando a gente chegou, eu falei do sentimento de chegada, uma expressão do sentimento de fechamento, assim, daqui para frente, né, assim, daqui para frente. Então, agora, como é que você está e o que que você vai levar daqui? Pode ser em uma palavra, expressão, uma frase, pelo chat ou pelo microfone. Eu agradeço muito a oportunidade. Gratidão, muita gratidão. Aquele sentimento que eu entrei nele, eu estou leve, leve e sentindo muito forte. Muito obrigado, grato por tudo. E por todos aí que vibraram por mim. Eu senti. Querida, que bom. Que bom. Vamos junto. Sabedoria, a Miriam está falando. Gratidão a você também, Elisa, a Natália, a Débora Paz, Virgílio Calma e Paz, a Lívia Resiliência, fantástico. Leveza e gratidão. Aqui para mim aparece ser mais, é engraçado, né? Quase que falei ser mais, leveza e Ai, que legal. Analia Souza, calma. O lar, Padre Leopoldo, tranquilo, equilíbrio. Que bom. Eu saio feliz e
um sentimento de estar junto, mesmo que distante. Né? Obrigada, Gente, meninas. Obrigada muito. mesmo. Nossa, eu que agradeço. Agradeço a sua disponibilidade, agradeço essa tarde. Eu sinto que foi uma vírgula no dia, uma vírgula na semana. Foi excelente, assim. Vamos ter outros momentos. Tomara que a gente tenha outros momentos, viu, Gal? Porque foi muito bom e, como a Rita disse, eu acho que você ainda tem muita coisa para contar para a gente, né? Deixa suas redes sociais, Gal, para todo mundo te acompanhar. As minhas... Nossa, vamos lá, eu vou deixar uma, que aí, através dela, vocês acham as outras. Vou deixar o meu canal no YouTube, A Terceira Idade com Gal Rosa. Eu quero fazer um convite para vocês. Gente, vocês não acreditam, mas todo ano, assim, vira e mexe, eu vou para a Índia, né? Todo ano a gente tem grupos que vai para lá e que voltam trazendo as novidades. É um retiro mesmo que eu faço de tempos em tempos. Mas com a pandemia tudo ficou bloqueado, a gente nem sabe se vai de novo. E aí o que o pessoal lá está fazendo? Eles estão fazendo um retiro mundial aberto para latinos, com tradução em português, e falaram que a gente pode convidar os nossos amigos. Eu quero dar o link para vocês. É gratuito! É gratuito! Que ótimo! Deixa eu pegar o link aqui no WhatsApp, gente. E o meu se chama Terceira Idade com Gal Rosa, youtube.com/a Terceira Idade com Gal Rosa. Se colocar Terceira Idade com Gal Rosa, vocês vão me achar. E o link para o retiro, vocês podem se totalmente. Quero ver, por exemplo, nós vamos estar lá no chat do Zoom. E são professores fantásticos, fantásticos. Deixa eu pegar aqui. Gente, enquanto a Gal vai colocando ali no chat, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta? A gente ainda tem um tempinho. Eu queria pedir, se for possível, para quem for possível, abrir o vídeo para a gente tirar uma foto. Pode ser? A gente gosta de compartilhar esses encontros, e aí se puder abrir o vídeo para a gente tirar uma foto rapidinho, vai ser ótimo. Muito bom. Eu sei que assim, é difícil ficar com o vídeo aberto o tempo todo, por causa da conexão da internet, né? Muita gente com o vídeo acaba ficando ruim. Mas acho que vai ficar boa essa foto. Alguém tira para mim, Mariana? Eu tiro, peraí. Conta 3 para a gente se preparar. Já tirei. Peraí, vou tirar. 1, 2, 3. Pronto. Joia. Pode deixar. Na foto. Obrigada. Eu acho que o link eu posso... Tá aqui, ó. Peraí. Chama-se 11º Retiro Virtual na Índia, com convidados português. Então, é um retiro latino. Esse retiro latino, gente, a gente já levou muita gente, viu? Até os atores, tem uns atores da Globo, assim, tipo, que adoram ir. É tão engraçado, né? Porque a gente, não são todos não, tá? São os mais antigos. A gente olha assim e fala, olha, a pessoa é ator, é atriz e gosta muito de meditar, né? De espiritualidade. Então, o link é esse. Vocês podem se inscrever. Vai ter tradução em português, vocês vão receber um passo a passo depois por e-mail, e eu vou estar lá, a gente vai se encontrar. A gente faz retiro com 600 pessoas, é uma delícia, todo mundo se encontra, nós vamos nos encontrar. Que ótimo, muito bom. Quando a gente fizer o resumo, que a gente baixar o vídeo no YouTube, a gente pode colocar o link lá também para as pessoas que se interessarem, né? Legal. Podem acessar. Obrigada por compartilhar. Aqueles curiosos, né? Quem nunca viu um retiro na Índia, como é que é esse povo que medita, vai lá para matar a curiosidade, vai ser legal. Ótimo. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por compartilhar essa tarde com a gente. O nosso próximo encontro, o Brian quer falar alguma coisa, Brian? Você levantou a mão? Claro, boa tarde, fica à vontade. tudo bem, gente? Tudo bom.
Gal, eu primeiramente queria agradecer, né, reiterar aqui meus parabéns a você, primeira vez que eu participo e achei, assim, incrível o conhecimento, sua experiência, a sua fala em relação à pessoa conhecer a si mesmo, as suas emoções, seus sentimentos. Eu acho que isso é muito importante, se faz necessário. E em reiterar, né, que vai ser uma honra eu poder participar novamente aqui com vocês e estar compartilhando esse momento tão incrível que é estar aqui presente com vocês. Muito obrigado de coração. Obrigada, Brian. Coleta também levantou a mão? Acho que não, né? Bom, gente, é isso. Novamente, obrigada. Foi muito bom. O próximo encontro a gente está agendando para o dia 13 de maio, mas a gente vai encaminhar nas redes sociais, a gente vai divulgar o próximo encontro, o tema para vocês participarem. Lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp, esse grupo de WhatsApp é para a gente compartilhar boas práticas de atendimento à pessoa idosa. É um grupo que tem corrido bem, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, são mais para a gente compartilhar os encontros, compartilhar, né, as informações. Então, quem quiser participar, Ju, você tem o link, você pode colocar ele aqui, porque aí a gente, é só clicar no link para vocês, a gente não inclui a pessoa no grupo, ela entra por meio do link, tá? E aí a gente... Também? Pode, claro. Vamos entrar. Então, a gente agradece novamente e até a próxima. E, Lívia, obrigada, de Salvador, está aqui participando com a gente. Seja bem-vinda e esteja presente nos próximos. A gente vai mandando para você as informações, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, um abraço, tchau. Obrigada.